Bom dia, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Cyrela Brasil Realty SA, referente aos resultados do primeiro TRI de 2026. Estão presentes hoje conosco Rafael Horn, CEO, e Miguel Michelberg, CFO e diretor de Relações com Investidores. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a conferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Adicionalmente, para aqueles que desejam acessar a apresentação em inglês, a mesma pode ser encontrada no site de Relações com Investidores da companhia, ri.cirela.com.br. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A e digite seu nome e companhia. Ao ser anunciado uma solicitação para ativar seu microfone, aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer uma pergunta. Esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta conferência, relativas às perspectivas de negócios da Cyrela, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos, macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência de resultados do primeiro TRI de 2026, passo a palavra para o Miguel Michelberg, CFO e diretor de Relações com Investidores, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Miguel, o senhor pode prosseguir com a apresentação. Bom dia a todos, obrigado a todos pela presença. Iniciamos 2026 em um ambiente de negócios que continua exigindo cautela, disciplina e capacidade de adaptação. O cenário macroeconômico permanece desafiador, com taxas de juros ainda em patamar elevado no Brasil, enquanto o ambiente externo segue marcado por incertezas e tensões geopolíticas que podem trazer impactos adicionais sobre cadeias de suprimentos e custos de construção ao longo dos próximos trimestres. Nesse contexto, a Cyrela manteve sua atuação pautada por seletividade nos lançamentos, racionalidade comercial e rigor na alocação de capital. Do ponto de vista operacional, apresentamos desempenho consistente no primeiro trimestre. Os lançamentos totalizaram 1,7 bi na visão percentual CBR, excluindo permutas, e apresentaram boa aceitação pelos clientes, com VSO de 45% já na largada. As vendas contratadas somaram 2,2 bi no trimestre, também excluindo permutas e na visão percentual CBR, que foi um desempenho ligeiramente superior ao observado no mesmo período do ano anterior. Destacamos ainda o desempenho positivo das vendas de estoque pronto, que contribuiu para a geração de caixa no período e reforça a qualidade do nosso portfólio. Na frente financeira, os resultados seguiram demonstrando a solidez do modelo de negócios da companhia. Registramos receita líquida de 2 bi, margem bruta de 32,9% e lucro líquido de 297 milhões no trimestre. O ROI ajustado dos últimos 12 meses encerrou o período em 21,2%, mantendo-se em patamar saudável e refletindo a nossa capacidade de gerar valor aos acionistas. A geração de caixa somou 134 milhões no trimestre, apoiada pela dinâmica saudável de vendas e pela disciplina na gestão financeira, o que contribuiu para a redução do índice de endividamento líquido em relação ao patrimônio líquido ajustado para 19,6%. Seguiremos atentos à evolução do cenário e às potenciais implicações para o setor, mantendo uma postura criteriosa na escolha de novos projetos e conservadora na gestão de capital. A Cyrela continuará focada no desenvolvimento de empreendimentos diferenciados, na excelência da jornada do cliente e na busca por resultados sustentáveis ao longo do ciclo. Agradecemos aos nossos colaboradores, clientes, parceiros, acionistas e demais stakeholders pela confiança e pelo apoio contínuo. Agora eu vou comentar o nosso resultado operacional. No slide 4 da apresentação, a gente vai falar dos lançamentos. Então, os lançamentos do trimestre foram de 1,7 bi no percentual CBR, excluindo permuta. É uma redução de 48% na comparação com o primeiro TRI de 25 e de 47% na comparação com o quarto trimestre de 2025. A gente destaca no slide 5 o projeto In The Park Cidade Jardim, no Rio de Janeiro,
que teve uma performance de vendas muito boa já no mês do lançamento. No slide 6, a gente fala sobre as vendas. Então, as vendas nesse primeiro trimestre foram de 2,2 bi no percentual CBR sem permuta, crescimento de 2% em relação ao primeiro TRI de 25 e uma redução ali de 9% em relação ao quarto TRI de 2025. No slide seguinte, a gente vê a nossa velocidade de vendas. Então, o nosso VSO nos últimos 12 meses, 45,8%, ligeiramente acima ao que estava no final do quarto trimestre do ano passado. E no gráfico à direita, a gente pode ver a performance das safras dos lançamentos, destacando que a safra lançada no primeiro TRI de 26 já vendeu 45% no primeiro mês. Falando agora do estoque, a gente finalizou o trimestre com estoque de 11,3 bi no percentual CBR e a gente pode ver a movimentação desse estoque no gráfico à esquerda abaixo. No gráfico à direita, a gente vê o breakdown do estoque por região, destacando que 71% do nosso estoque é em São Paulo, 14% no Rio de Janeiro, 7% na Regional Sul. No slide 9, a gente fala sobre o estoque pronto. Então, o estoque pronto fechou o primeiro trimestre em 1,7 bi, uma redução de 8% em relação ao encerramento, ao estoque pronto de encerramento no final do quarto trimestre. E a gente vê que 44% desse estoque pronto é em São Paulo, 22% Rio de Janeiro e 19% na Regional Sul. No slide 10, a gente fala sobre as entregas. As entregas no primeiro trimestre foram de 830 milhões de reais, crescimento de 50% em relação ao primeiro TRI de 25, redução de 64% em relação às entregas do quarto trimestre de 2025. Agora a gente vai falar sobre o resultado financeiro. Então, no slide 12, dando destaque para a nossa receita, a receita no trimestre foi de 2 bilhões de reais, é um crescimento de 4% em relação à receita do primeiro TRI de 25 e uma redução de 37% em relação à receita do quarto TRI de 25. No gráfico à direita, a gente vê a nossa margem bruta, que está bastante parecida nos períodos comparáveis, 32,9% no primeiro TRI, contra 32,5% no primeiro TRI de 25 e 32,3% no quarto trimestre de 2025. Agora, falando sobre lucro líquido e rentabilidade, no gráfico à esquerda, nós vemos o nosso lucro líquido foi de 297 milhões de reais no trimestre, uma redução de 9% em relação ao primeiro TRI de 25 e de 56% em relação ao quarto TRI de 25. Nossa margem líquida ficou em 14,7%. No gráfico à direita, a gente vê o nosso ROI, o Return on Equity, nos últimos 12 meses, e ele encerrou o período em 21,2%, comparado a 22,3% no quarto TRI de 25 e a 20,9% no primeiro TRI de 25. No slide 14, a gente fala sobre endividamento e liquidez. Então, nós encerramos o trimestre com uma dívida bruta de 8,6 bi, praticamente estável na comparação com o quarto TRI de 25. A alavancagem reduziu de 21,5% para 19,6% nesse primeiro TRI na comparação com o quarto TRI de 25. E no lado direito, a gente pode ver que da nossa dívida, 87% dela é de longo prazo e nós vemos ali as taxas médias de toda a nossa carteira de dívidas. Para finalizar, falando da geração de caixa no trimestre foi de 134 milhões de reais, comparada a 71 milhões de reais de geração no primeiro TRI de 25 e uma queima de caixa de 38 milhões de reais no quarto TRI de 25. Com isso, a gente encerra a apresentação. Agora eu e o Rafa vamos passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A e digite seu nome e companhia.
Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela, e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Fanny Orengue, do Santander. Bom dia, pessoal. Obrigada por tomar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas um pouco até relacionadas. A primeira é com relação às iniciativas que vocês estão fazendo para redução, né, do nível de estoque. A gente viu que teve um pouquinho de desconto, também no preço das unidades, mas eu queria entender que tipo de iniciativa vocês estão fazendo assim com relação a corretores, eventualmente, e aonde vocês veem a tendência desse estoque olhando para frente, né? E se teria algum empreendimento que preocupa um pouco mais vocês, que teria que botar um pouco mais de esforço. Então essa seria a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta foi com relação à despesa comercial, né, acho que a despesa comercial veio bem acima, assim, do que a gente esperava, e a gente sabe que parte, né, está associada aí à desmobilização de alguns showrooms, mas queria entender, aonde a gente pode esperar essa despesa comercial estabilizando olhando para frente, né. Não sei se teve também, eventualmente, bonificação de corretor, eventualmente algum approach um pouco mais agressivo, até mesmo para desmobilização desse estoque, mas acho que é bastante importante a gente entender o que esperar para frente, né, com relação a essa linha. Seriam essas. Super obrigada. Fala, Fanny, tudo bem? É o Rafa falando aqui. Eu acho que estamos vendendo estoque pronto um pouquinho melhor do que no ano passado. Não acho que teve grande coisa de desconto, não, tá? A gente é pragmático, tem um ou outro produto, né? Nós temos 50 produtos prontos, né? Um ou outro não está no preço certo e a gente é pragmático e bota aí no preço de liquidez. Mas não é um cenário aí que nós estamos vendo muito desconto, né? Não é um cenário fácil, mas é um cenário que a gente navega bem, conhece bem. Então, um ou outro produto que estava fora de preço a gente acertou, né? Mas a maioria é business as usual, tudo andando normal e é isso. Então não teve, né? Demos 50 milhões de desconto em 50 bi, em 5 bi, não estamos falando de nada, né? Então não acho que é muito mais um ajuste pontual em um ou outro produto do que uma redução de preço, muito pelo contrário. Tá? Sobre despesa comercial, o Miguel vai falar, mas no macro, tá? Eu vou falar o que eu acompanho. O que a gente acompanha aqui de despesa comercial é a nível gerencial, é por produto quando nós estamos gastando. E nós estamos muito dentro do normal, tá? Então, o balanço, ele é atemporal, né? Ele é passado, presente, futuro. Então, às vezes saem números que não necessariamente eles, obviamente, estão corretos, mas não é um número que no acompanhamento gerencial você se preocupa, tá? O Miguel vai dar mais detalhe, mas nós não estamos muito preocupados com essa linha, porque está muito dentro do nosso esperado. Bom dia, Fanny. Miguel falando aqui. Com relação às despesas comerciais, no ano passado a gente teve um desembolso financeiro com estandes ali na ordem de 284, 285 milhões de reais, enquanto que o efeito contábil foi de 239 milhões de reais. Então a gente teve quase 47 milhões de reais de acréscimo no nosso imobilizado de stand. Você pode ver isso pela nossa nota número 8, que demonstra. Já nesse primeiro trimestre, a gente teve um efeito contrário. Como a gente teve um volume grande de desmobilizações de estandes, o que aconteceu é que nesse trimestre a despesa contábil de stand foi de 94 milhões, enquanto que o desembolso financeiro com o stand foi de 60 milhões de reais. Né? Então, quase todo, 75% do aumento de imobilizado que a gente teve no ano passado, já devolvemos, entre aspas, agora, nesse primeiro trimestre. Para o ano, a gente não está vendo um aumento relevante nas nossas despesas comerciais. Vamos falar assim do SG&A como um todo. O SG&A no ano passado, ele representou 15% da nossa receita, e esse ano a gente entende que o SG&A ele deve crescer talvez um pouco mais ali do que a inflação. E claro, a receita vai depender de vendas, mas como a gente até já falou no último call, a gente vê a dinâmica de receitamento positiva. Então a gente acha que não deve fugir muito de um SG&A sobre receita ali próximo aos 15%, que foi o nosso número do ano passado. Como o Rafa mencionou, para nós o mais importante é garantir que cada projeto está ficando dentro do budget, está gastando o que era previsto, para a gente preservar as margens e os retornos dos projetos. E isso a gente tem conseguido manter. Tá ótimo, Miguel, obrigada, Rafa. Posso só fazer um follow-up na resposta do Rafa? Tenha mais, eu entendo, né, realmente, a
questão do preço foi baixa a revisão, mas queria entender, tem alguma iniciativa, porque assim, para engajar o corretor, para trazer ele para venda de estoque, né? Porque a gente está falando de, né, o estoque pronto, mas tem também aquele estoque lançado, né, do ano passado, né? Assim que, como vocês estão vendo a aceitação do corretor de vir para esse produto para trabalhar mais esse produto, né, eventualmente? Fala, Fanny, tudo bem? Bom. Você está pensando em abrir uma imobiliária ou não? Mas Não, o... Tá, como engajar corretor, mas falando sério aqui, essa é a diferença de ter a seller, né? Por que nós temos uma seller muito forte? Porque quando você trabalha com imobiliária de terceiros, os terceiros, que são bons e são competentes, o que acontece é que ele está com você no lançamento e depois do lançamento ele está com o próximo incorporador que está lançando, né? Então, né, a maior, né, o suco fácil, né, o mato alto é quando lança, depois é um mato um pouquinho mais baixo e o corretor ou a imobiliária te deixa na mão e deixa o incorporador na mão, né? E por isso que há 30 ou 40 anos aí o senhor montou a Seller, justamente para a gente não ser refém desse processo, né? Então, como é que a gente consegue dar foco no estoque? Porque nós temos uma Seller muito forte, cada vez mais forte, né? Quanto mais difícil está o mercado, mais a Seller é um porto seguro para os bons corretores do mercado. Né? No mercado um pouco mais duro, que é o caso agora, essa diferença de ter a Seller ou de trabalhar na Seller, ele aumenta. E é por isso que a gente consegue sempre bem o estoque, né? Porque nós conseguimos fazer os nossos corretores trabalharem lançamento e estoque. O corretor não tem a opção de trabalhar só o lançamento, né? Ele precisa trabalhar o lançamento, ele precisa trabalhar também o estoque. E assim, ou seja, respondendo a tua pergunta, já que você está interessado em montar imobiliário, tem que ter, qualquer incorporador tem que ter uma house muito forte, né? E com uma house muito forte, você consegue que o corretor, que é o nosso segredo, né, consiga sempre dar foco no que o incorporador precisa e não só no que é o mato alto do lançamento, tá? Eu espero ter respondido. Beleza, Rafa, obrigada, viu? Mas uma coisa, eu peço emprego aí na Seller também, vou trabalhar na Seller, mais fácil. Gente boa, nós estamos precisando sim, Fanny. Valeu. Nossa próxima pergunta vem de Pedro Lobato, do Bradesco. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Queria começar abordando o tema de custo, né? Então, o Miguel, na última resposta aí para a Fanny, comentou que os orçamentos estão dentro do esperado, né? Mas queria, se pudesse dar um pouco mais de detalhe, o que vocês têm sentido um pouco mais de pressão, se essa margem que a gente viu aí no TRI já reflete alguma, enfim, postura mais conservadora, e o que vocês esperam aí para frente nessa parte de custos. E a segunda pergunta, eu queria entender um pouco mais o que vocês pensam de tamanho de empresa, né, em VGV para o ano aí, se puderem detalhar também entre as três marcas, seria muito bom. Obrigado. Bom dia, Pedro. Miguel aqui. Vou começar pela questão dos lançamentos. Bom, a gente não tem guidance e a gente não abre muito, né, as composições aí por marca, até porque tem muita incerteza. Mas a gente imagina que a gente não vai ter crescimento no ano, no volume de lançamentos. A Bandeira Vivaz deve sim ter um crescimento, mas eu acredito que no todo a gente deve ficar provavelmente ligeiramente abaixo ao volume de lançamentos que a gente fez em 2025. Agora, falando do cenário de custos, a gente tem sim visto aumentos em diversos insumos. A expectativa aqui da nossa equipe de engenharia, com base em tudo que já está identificado, seja aumentos que já estão sendo praticados ou negociações em andamento, é que o INCC para o ano vai ficar entre 7% a 9%, provavelmente. E aí eu acho que é importante falar um pouquinho sobre como isso impacta a Cyrela. O fato de a gente ter uma operação de média alta renda e uma operação de baixa renda cria, de certa forma, aí um hedge natural para a gente, né? Então, se a gente olha os nossos recebíveis apenas que são corrigidos por INCC, ou seja, excluindo todos os recebíveis da Vivaz, basicamente,
A gente tem recebíveis líquidos de permuta financeira de 10,8 bilhões de reais no encerramento do primeiro TRI, e a gente tem custos de obra a incorrer, que vão ser expostos, né, ao INCC, aí incluindo todo o custo de obra da Vivaz, a gente tem custos de obra a incorrer na ordem de 8,2 bi. Então, a gente tem algo como 2,6 bi de, vamos chamar, uma espécie de um overhead, digamos assim, né? Então, no curto prazo, o INCC mais alto, ele tende até a ser positivo para o nosso resultado. Se você olhar a margem bruta da Cyrela, nos últimos 10, 15 anos, o nosso ano de maior margem bruta foi 2021, justamente porque a gente teve um INCC bastante elevado naquele ano, né? Então, foi uma margem bruta de 35% que a gente teve naquele ano. É claro que a gente tem dois efeitos, né, que a gente precisa acompanhar. No médio e alta renda, no médio prazo, você só consegue manter essa margem se você conseguir reajustar os preços de estoques, né? E aí é incerto, né? Dependendo do nível do INCC, a gente tem que ver como que o mercado vai se comportar e quanto que a gente consegue repassar. Por outro lado, no segmento de baixa renda especificamente, como a gente não tem a proteção do INCC, aí nesse segmento a gente pode perder margem no curto prazo. Importante dizer que no segmento de baixa renda a gente projeta uma inflação de 6% ao ano e a gente tem um volume de imprevisto, além do nosso padrão, de 2% flat sobre os orçamentos. Então, tanto essa projeção de inflação quanto o imprevisto adicional que a gente tem servem, de certa forma, como um colchão, mas claro que para um nível de inflação, né, um pouco mais alto, a gente pode sim ter algum impacto na margem bruta do segmento Vivaz, mas por outro lado, ao menos no curto prazo, a gente deveria ter um ganho de margem ali no segmento de média e alta renda. E claro que no prazo, o que mais importa é entender se os preços de venda das unidades vão acompanhar esse aumento do INCC, para que a gente consiga preservar as margens, digamos assim, estruturalmente. Tá ótimo, Miguel. Obrigado pelo nível de detalhe aí, na resposta. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Elvis Credendio, do Itaú BBA. Bom dia, Rafa, Miguel. Dois tópicos aqui. O primeiro sobre vendas, né? Se vocês puderem comentar como está o ritmo agora nesse começo de segundo trimestre. Vocês estão preocupados ou não com o ritmo de vendas para tanto estoque como lançamento? Se vocês puderem comentar também como está entre os segmentos, seria legal. E o segundo tópico é de receita, né? Porque nos últimos 2 trimestres teve uma certa volatilidade. Imagino que parte explicada aí pela retirada da cláusula suspensiva, mas eu queria entender a parte do segundo tri, se vocês estão esperando uma certa estabilização e dado o ritmo de vendas que vocês estão vendo aí na ponta, vocês acham que dá para ver crescimento de receita esse ano, algo como talvez high single digit, não sei se dá para compartilhar alguma expectativa. É isso, obrigado. Fala, Elvis, tudo bem? A nossa percepção aqui é que 26 está muito parecido com 25, tá? Que é um nível para jogador profissional, né? Não é challenger, não é amador, não é NCAA, é profissional, mas para profissional o mercado está bem ok, tá? Então a gente não está preocupado não, o mercado está bem, tá absorvendo bastante o que nós estamos fazendo, obviamente, não é o nível de 22, 23 que tínhamos, né? A gente estava na Suíça, agora nós estamos num mercado bom, mas um mercado, ou seja, a FUNI queria montar imobiliária. Se você estiver pensando em montar incorporadora de médio e alto padrão, te diria que é um momento difícil para você começar, tá? Mas para quem é profissional, é um mercado que dá para ganhar um bom dinheiro, tá? Então é assim que nós estamos vendo, obviamente que pode piorar, certo? Daqui a um ano pode piorar, o Brasil pode estar em recessão, o juro pode ir para 18, eu não sei o que pode acontecer, tá? Mas para nós é muito claro que de 18 até 2024 foi um período, e 2025, 26 é uma outra fase, é um outro mercado, mas que, né, eu diria que 18, 19 amador podia jogar. 2025 para frente é só para, como falam aí que o Brasil não é para amadores, a partir de 25 é verdade, mas para quem não é amador tá bem ok. Torcer para não piorar, tá? Elvis, bom dia, Miguel aqui. Falando um pouquinho sobre receitamento, eu dei alguns dados no trimestre passado que eu acho que vale a pena repetir e mencionar de novo para deixar claro esse ponto.
Por conta do nosso crescimento acelerado nos últimos anos, a gente vem tendo uma dinâmica que as nossas vendas, que vão ser reconhecidas via consolidação, elas têm sido sistematicamente maiores do que o nosso receitamento, né? E a venda que é reconhecida via consolidação, ela vai diretamente para a receita em algum momento, né? Então, em 2024, a gente teve 10 bi de vendas consolidação e 7,9 bi de receita. Então, a gente tirou 2 bi aí de gap, né? Em 2025, tivemos 10 bi e meio de vendas consolidação, 9,4 bi de receita. Então, geramos mais 1 bi de gap, né? Quase 1,1 bi. Nesse primeiro trimestre, mais uma vez, esse efeito ocorreu. Então, a gente teve vendas via consolidação de 2,4 bi e tivemos uma receita de 2 bi, né? Então, 370 milhões de reais de crescimento nessa nossa receita futura. Com isso, a nossa receita a apropriar, líquida já de impostos, ela fechou o primeiro trimestre desse ano em 11,6 bi, 11,7 bi, e no primeiro TRI de 2025 ela estava em 9,4 bi, né? Essa receita a apropriar grande e crescente que a gente tem, ela acaba conferindo uma dinâmica muito boa para o nosso receitamento para frente, né? No ano passado, eu mencionei no último call, a gente teve 5 bi de receita vindo da usinagem, né? A gente divide a nossa receita em 3 caixinhas. Tem a receita que vem de usinagem, tem a receita que vem de novas vendas e tem a receita que vem de novos lançamentos. Conforme eu falei no trimestre passado, no call do trimestre passado, a gente continua vendo essa receita que vem via usinagem crescendo entre meio bi e 1 bi nesse ano. Por enquanto, as nossas vendas elas estão dentro do patamar que a gente previa, a gente está conseguindo atingir as nossas metas, e se a gente continuar assim, a gente vai ter um volume de vendas semelhante ou talvez até ligeiramente superior às vendas que a gente teve em 2025. E se isso ocorrer, aí com certeza a gente vai ter um crescimento no nosso receitamento, porque a base do POC ela já vai nos garantir, POC no caso, receita vinda de usinagem, né? Então a evolução do POC já vai garantir que a receita seja maior caso a gente mantenha o nível de vendas. Então, a gente acredita sim que vai ter um crescimento da receita. Difícil dizer se ele vai ser single digits ou eventualmente um pouquinho a mais do que isso, mas a gente imagina que vai ser algo por aí, a previsão para o ano. Claríssimo, Miguel e Rafa. Obrigado pelas respostas e deixar aí para abrir incorporadora quando o mercado dá uma melhorada. Então, deixar para os profissionais. Valeu. Nossa próxima pergunta vem de Alejandra Obregon, do Morgan Stanley. Hi, morning, everyone. Thank you for taking my question. Mine is related to construction execution and perhaps your construction cycle times. Just wonder if you can talk about how, I don't know, recent cost dynamics, labor constraints, and even your greater exposure to Minha Casa Minha Vida have changed how projects flow through the percent of completion curve. I mean, more specifically, if you're seeing any compression or elongation of your construction cycle times, and how has that translated into quarterly completion and revenue recognition pattern changes as of late? Thank you. Good morning, Alejandra, and thank you very much for your question. I think we have basically one structural change to our construction cycle, and that is actually in the Cyrela brand, the high-end brand. We have been doing taller buildings, and because of the zoning laws, we have been adding more mixed-use areas to the projects, and those areas, they create transitions in the construction cycle, which tend to elongate the construction cycle. So in the Cyrela brand, in the past, from launch until delivery, the cycle would last more or less 36 months. Today, I would say our average for this segment would be closer to 48 months. But on the Vivaz brand, on the Minha Casa Minha Vida segment, we haven't seen a significant change to our construction cycle. I would actually say they actually are even probably a bit shorter than in the past because we have been starting construction now in the low-income segment after 4 or 6 months after launch. So the cycle today tends to last more or less 30 months, from 30 to 36 months for this segment, which is similar to what we had been doing, let's say, 5 years ago. So the main change actually happens at the Cyrela brand because of taller buildings and longer construction cycles. I hope this clarifies your question. It does. Thank you very much.
Nossa próxima pergunta vem de Igor Altero, da XP. Oi, pessoal, bom dia. Dois pontos aqui do meu lado. Primeiro, entender um pouco aí como é que vocês estão vendo, né, sobre a dinâmica de venda de lançamento, né, se esse cenário aí de NCC começando a apertar um pouco mais, né, se vocês acham que pode ter algum tipo de queda de velocidade de venda. E o segundo ponto, mais com geração de caixa, né, que foi bem boa no trimestre, então eu queria entender um pouco da dinâmica que o que te motivou. E nesse cenário, né, que o Miguel comentou de talvez, né, não ter crescimento de lançamento, se a gente pode esperar aí uma dinâmica de geração de caixa melhor aí ao longo do ano. Bom dia, Igor. Seguindo aqui na brincadeira do Rafa, não sei se você pretende abrir uma imobiliária ou uma incorporadora, mas independente disso, com relação à dinâmica de venda de lançamentos, até o momento a gente tem conseguido ir bem. A gente está com o lançamento na rua aí, abril, maio, no segmento Cirela, está indo muito bem. Então a gente, até o momento, não vê o impacto, a gente acredita, como o Rafa falou, que esse ano é parecido com o ano passado, a gente acredita que a gente vai conseguir atingir aí nossos budgets de vendas nos nossos projetos. Com relação à geração de caixa, de fato foi um trimestre muito bom, 134 milhões de reais de geração de caixa. Os dois principais impactos foram, número um aumento no recebimento por vendas de estoques. Você deve ter visto que a gente teve um crescimento ali, principalmente nas vendas, né, de estoque pronto, acaba contribuindo para o caixa do trimestre. E o outro fator, que até foi mais relevante, foi que a gente teve um volume muito pequeno de desembolso com terrenos. Essas duas linhas, elas tendem a apresentar bastante volatilidade ao longo do ano, e então a gente vê um cenário de volatilidade ainda na geração de caixa. Por exemplo, até agora, no segundo TRI, a gente está tendo uma queima relevante de caixa. Então, por mais que a gente vá lançar talvez um volume parecido, ou talvez até ligeiramente inferior para o ano, isso não significa que a gente vai ver uma geração de caixa maior. Até na pergunta anterior da Alejandra, eu estava mencionando que o nosso ciclo de Cirela, ele tem sido mais longo, né? 4 anos do lançamento até a entrega, mais ou menos, eu diria, né? Uma média aí. Então, leva tempo até que uma redução no crescimento ou uma estabilidade no volume de lançamento se traduz em geração de caixa. Eu diria que algo como talvez 2 anos depois que você pare, né? 2 a 3 anos, depois que você pare de crescer, digamos assim. Então, não é para esse ano e nem para o ano que vem que a gente vai ter uma geração de caixa maior. Para esse ano, continue estimando uma geração de caixa operacional aí entre 0 e 200 milhões, eu diria. Tá claro. Obrigado, Miguel. Nossa próxima pergunta vem de Olavo Fleming, do Safra. Bom dia, pessoal. Obrigado por tomar aqui minha pergunta. Eu tenho duas aqui do nosso lado. A primeira é um follow-up no tema de venda de estoque. Vocês comentaram, né, desse ajuste pontual em alguns empreendimentos, mas mais entender aqui, eventualmente num cenário macro pior, se vocês poderiam acelerar esse nível de desconto, né, para mais produtos, e também pegar aqui um cheiro de como que está a meta de venda de estoque, tanto estoque em construção quanto pronto. Essa seria a primeira. E a segunda seria em relação à competição no Minha Casa Minha Vida. Então a gente tem visto, né, bastante player listado puramente, né, de média e alta renda, indicando que pretende lançar no baixa renda. Aí eu queria entender se isso tem alterado alguma dinâmica de negociação de terreno, se vocês têm esbarrado aí com players novos, ou se continua ali os mesmos players. Obrigado. Fala, Olavo, tudo bem? Então, falei, não estamos vendo política de desconto não, tá? Pelo contrário, nós estamos indo bem nas nossas metas, estamos 100% dentro do budget da meta de estoque para o ano, seja ela de pronto, seja ela em andamento. Então, ou seja, o cenário que a gente previu no início do ano é o que está acontecendo, por enquanto é BAU, tá? É BAU normal, nenhuma novidade. Sobre comprar terreno Minha Casa Minha Vida, eu acho que o pessoal bate mais nos players tradicionais, tá? Não acho que não é os caras de outros segmentos que desceram para Minha Casa Minha Vida, não, tá? Mas por enquanto o que nós estamos vendo é isso. Não é tão fácil não, tá? Para começar a brincar de Minha Casa Minha Vida demora um tempo, né? Para acertar a obra, né? A transição meio dura. Transição bem dura.
Excelente, Rafa. Obrigado. Nossa próxima pergunta Sair de peso pesado no boxe, lá, pro peso médio não é tão mole, não. É difícil, precisa perder muito quilo. Nossa próxima pergunta vem de Tainá Costa, do UBS. Bom dia, Miguel, Rafa. Eu queria voltar na pergunta de lançamentos para o ano, né? Acho que o Miguel já adiantou, né, que a única marca que pode ter crescimento, né, em VGV é a Vivaz. Acho que minha pergunta é qual o tamanho, né, máximo que vocês enxergam que ela conseguiria atingir com a estrutura que vocês têm hoje, né? Acho que, em outras palavras aqui, qual que é o principal gargalo de crescimento que vocês têm, que vocês enxergam, né, pelo menos na Vivaz? E se tem alguma discussão, né, de eventualmente acelerar o lançamento ainda esse ano, pensando em um freio de arrumação aqui no médio e alta renda, tá? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, mais direta aqui, relativa à despesa financeira, acho que ela veio um pouquinho mais pesada do que eventualmente a gente estava esperando. Se conseguirem comentar se teve algum ponto aqui específico, né, dado especificamente que vocês mantiveram o mesmo nível de dívida, né, total tanto no tripassado como nesse, se teve algum fator aqui que trigou algum aumento, né, de custo de dívida nesse período. Obrigado, pessoal. Altana, tudo bem? Na verdade, o jeito que a gente opera aqui dentro, a Vivaz é uma empresa independente o médio e alta renda é uma empresa independente. Então, os heads do médio e alta, eles querem fazer o maior volume possível, desde que seja rentável, e o pessoal da baixa renda quer fazer o maior volume possível desde que seja rentável. A Vivaz é uma empresa nova, né? Então não dá para a gente lançar 8 bilhões em 2025, né? Não temos essa capacidade de vendas, essa capacidade de engenharia para ter uma empresa muito maior do que o que nós temos hoje, tá? Então, é uma empresa que tem crescido bem, sem nenhuma loucura, sem taxas astronômicas de crescimento, justamente porque o nosso desafio é garantir que a gente consegue entregar as margens, a velocidade de vendas que a gente espera. Então, ou seja, vocês vão reduzir MAP para aumentar a baixa renda, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O MAP é independente, a baixa renda é independente, e a gente vai fazer o máximo possível dos dois, desde que a gente acha rentável. Então, ou seja, só para deixar bem claro, são duas empresas 100% independentes, e uma não cede espaço para a outra, né? Ou seja, o bolso de alguém do MAP não vai ser afetado pelo bolso de alguém da Vivaz e vice-versa, né? Não é come cotas. Então, dá para crescer, e o gargalo somos nós mesmos, né? Ou seja, é a nossa capacidade de formar um time que consiga entregar. Tem players muito mais experientes que a gente, muito mais antigos, que eles têm uma maturidade empresarial muito maior do que a nossa, o que permite que eles façam lançamentos, uma soma de lançamentos anual muito maior do que a nossa. Eles têm uma empresa de vendas com mais gente para vender, eles têm uma engenharia com mais anos de Minha Casa Minha Vida. Então, nós estamos indo de acordo com o nosso passo. Mas a gente não olha para o lado, a gente olha para nós, né? A gente joga golfe. Nosso desafio é contra nós mesmos, tá? E estamos indo no nosso ritmo, no ritmo que a gente acha saudável, sempre tentando o limite do que a gente consegue entregar, sem colocar em risco a nossa rentabilidade e a qualidade para o cliente. Bom dia, Tainá, Miguel aqui. Vou falar um pouquinho sobre despesas financeiras. Falando aqui de despesas financeiras e até do resultado financeiro, né, em linhas gerais, você tem razão que o nível de dívida ao final do quarto trimestre e ao final do primeiro trimestre ele estava muito semelhante, mas tem uma dinâmica intratrimestre aí que é importante. A gente, em dezembro do ano passado, emitiu uma dívida de 600 milhões de reais e pagou um dividendo extraordinário de 1 bilhão de reais. Isso impactou o mês de dezembro em uns 15 dias. Então, impactou o trimestre 15 dias dentro de 90 dias, né? Mas impactou esse primeiro trimestre full. Então, esse é o efeito principal que faz a gente ter um aumento nas despesas financeiras e uma redução no resultado financeiro. Dentro do planejado, né, em função desse pagamento de dividendo que a gente fez no final do ano passado. Então, fora isso, o resto está bastante em linha com o esperado. Não, perfeito, bem claro. Miguel, Rafa, obrigado. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Fabris, do BTG.
Oi, pessoal, bom dia. Tenho dois pontos aqui do meu lado. Acho que a primeira é mais para avaliar como é que está o apetite de vocês para compra de terreno na média e alta renda, né, esse ano. Também o que vocês têm sentido do mercado nesse processo de compra, em termos aí de disponibilidade de área, preço, competição, enfim, se puderem passar um pouco da leitura de vocês aqui, seria ótimo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu queria entender mais a cabeça de vocês aí esse ano para a monetização dos stakes nas JVs, né? Se tem alguma preferência, eventualmente, ali entre as três estados e também quanto isso poderia trazer de resultado a título de PNL aqui para o ano. Se vocês pudessem dar alguma cor também, seria ótimo. Obrigado. Bom dia, Gustavo. Obrigado pelas perguntas. Vou começar aqui falando sobre os terrenos. Como o Rafa falou, o mercado desde 2025 ele está mais desafiador e claro que em função disso a gente sempre vai ajustar aqui as nossas expectativas e a nossa postura no comitê. Então a gente sim sobe um pouco a barra, acaba exigindo, digamos assim, um pouco mais de margem de segurança nos terrenos antes de tomar uma decisão. Acabamos dizendo não para mais áreas, né, do que no passado. A gente não vê qualquer problema de disponibilidade de áreas, ainda tem bastante coisa, então a gente vê muito terreno no nosso comitê. O que acontece é que a gente tem dito um pouco mais de não do que nos anos anteriores, como quando o mercado, né, estava, não vou dizer mais fácil, né, mas um pouco menos, né, difícil, digamos assim. Então a gente sim, obviamente, ajusta aí a nossa atuação. Com relação à monetização de stakes de JVs, a gente não tem nenhum tipo de budget definido. Quando a gente toma as decisões de vender, a gente olha para as ações e avalia qual que a gente entende que faz mais sentido, olhando individualmente. E no momento, né, em função das quedas nos preços das ações que a gente viu desde o final de fevereiro, boa parte das nossas JVs, inclusive a própria Cyrela, estão aí 30%, 35% abaixo do valor do final de fevereiro. A gente não tem nenhuma pressa para vender, a gente não tem nenhuma obrigação de vender, então a gente pode ficar o ano todo sem vender nenhuma ação de JV, né? A gente vai tomar a decisão pontualmente, caso a gente entenda que os preços ficaram melhores, digamos assim, para fazer alguma venda. No momento, a gente não está com nenhum interesse em vender nenhuma delas. Perfeito, Miguel. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Jorel Guilhotti, with Goldman Sachs. Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira, eu queria entender melhor como vocês estão pensando na questão do terreno em relação ao POC para os próximos lançamentos. Pelo que a gente entendeu, alguns projetos lançados nesse TRI tiveram uma exposição a terreno menor do normal. Ou seja, isso impactou o POC. Isso aconteceu, pelo que entendemos, porque o pagamento do terreno está sendo parcelado ou porque o valor do terreno em si é proporcionalmente menor em relação ao VGV do projeto. Então, a pergunta é: a gente deveria esperar mais lançamentos com essa dinâmica ao longo do ano ou isso foi uma coisa mais pontual? E a segunda pergunta é sobre ROI. Então, quando eu vejo o ROI hoje, o ROI, a base dos últimos 2 meses foi 21%, porém, nesse TRI ficou em 11%. Eu lembro que vocês anteriormente tinham falado que um ROI acima de 20% não era necessariamente meta, mas era atingível. Então, eu gostaria de entender como vocês enxergam a perspectiva agora para o ROI no curto prazo e se o patamar de 20% ou mais ainda é atingível. Obrigado. Bom dia, Jorel. Miguel aqui, obrigado pelas perguntas. Primeiro, com relação vamos dizer assim, o percentual de reconhecimento inicial, né, dos nossos projetos, ou o POC médio inicial dos nossos lançamentos, de fato, quando a gente reconhece um lançamento inicialmente, a gente não tem nada ou quase nada de desembolso de obra, então o reconhecimento é muito concentrado no terreno. E a gente não tem nenhum tipo de mudança estrutural, seja no mercado de média e alta renda, ou seja no mercado de baixa renda. O que eu acho que talvez possa ser um efeito que talvez você esteja vendo é que nesse trimestre a participação dos lançamentos de baixa renda foi maior e, de fato, no segmento de baixa renda, o terreno representa um percentual menor do VGV do que nos terrenos de média e alta renda. Esses dias eu estava olhando um dado aqui interno e, na média, assim, tirando alguns outliers, os nossos projetos de média a alta renda, eles costumam ter um reconhecimento inicial na ordem de uns 36%,
enquanto os nossos projetos de baixa renda costumam ter um reconhecimento inicial ali na ordem de 23%. Tem outros fatores que impactam, como o percentual de permuta, né, alguns outros fatores, mas a gente não vê uma mudança, digamos assim, no quantos terrenos tem representado do VGV dentro de cada marca, o que eu acho que pode ter um pouco mais de efeito de mix aí. Agora, falando do nosso ROI, a gente acredita sim que o patamar de 20% é sustentável, é o que a gente continua vendo, é o que a gente continua mirando, né? Claro que vai depender muito do mercado para frente, depende muito das performances dos nossos próximos lançamentos, mas por enquanto a gente está sim vendo esse número como sustentável, digamos assim. Ficou claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta de André Mazzini, do Citi. Opa, oi Rafa, Miguel, bom dia. Duas também. A primeira, se vocês perguntam sobre a projeção de inflação nas viabilidades das obras, né? Se vocês pudessem abrir, né? Qual é então a projeção de inflação, talvez separando por segmento ali, Vivaz, Living e a marca Cyrela, se a projeção é maior ou menor em algum dos três segmentos, essa é a primeira. E a segunda, na despesa de stand de venda, se vocês pudessem relembrar, né, a despesa de venda ela vem antes do lançamento ou durante o lançamento, né, no tri do lançamento, e se acho que nada dela é despesada via POC, né? Então ali a mecânica do timing, né, da despesa de venda versus do stand em particular, né, do stand de vendas versus o lançamento em si. Obrigado. Obrigado, Mazini. Bom dia. Começando aqui pela questão da inflação, projeção de inflação, a gente só projeta inflação nas nossas viabilidades no segmento Vivaz, a gente projeta uma inflação de 6% ao ano nesse segmento. No segmento Cyrela e Living, a gente não projeta inflação porque a venda é corrigida, né, por INCC, todo o saldo devedor do cliente é corrigido por INCC, e sempre a nossa carteira de recebíveis em um determinado projeto, a qualquer momento do fluxo que você olhe, sempre vai ser muito maior do que o custo de obra incorrer nesse mesmo projeto. Então, por exemplo, assim, quando você já fez 50% da obra, o cliente pagou algo como talvez 30% do VGV vendido, né? Então, sempre que você olha, você tem uma folga grande. Então, a gente não projeta inflação, porque, na verdade, o que a gente projeta é que o estoque vai acompanhar a inflação e que os recebíveis são corrigidos, né, por inflação. Então, todo mês, nós corrigimos o preço de todo o nosso estoque a INCC, e os recebíveis, todo o saldo devedor é corrigido automaticamente a INCC. Então, essa é uma dinâmica do segmento Cyrela e Living. Já na Vivaz, a gente projeta a inflação, porque aí a gente tem uma situação diferente, né, no segmento, que é o fato de que, com repasse na planta, não tem mais correção do saldo devedor do cliente. Com relação às nossas despesas de stand de vendas, a gente costuma iniciar o gasto do stand de vendas algo como 3 meses antes do lançamento, e todo o gasto ali para a construção do stand, todo esse gasto ele vai sendo capitalizado, ele vai para o nosso ativo, vai sendo ativado, né? Ele é depreciado num prazo de estimativa de vida útil do stand, que costuma ser 12 meses, um pouquinho mais do que 12 meses, e aí a gente vai depreciando, né? Vai amortizando, na verdade, o valor desse stand para despesa nesse prazo, né? E quando você encerra o stand antes, aí você baixa todo o saldo remanescente que você tinha no stand. Eu não sei se ficou claro, mas se você tiver aí qualquer follow-up, eu estou à vontade, mas não tem qualquer efeito de POC nos stands, tá? É uma depreciação que é independente aí do POC e do receitamento do projeto. Perfeito, Miguel. Era isso mesmo, ficou claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, do JP Morgan. Oi, bom dia. 2 pontos, enfim, mais na parte da receita bruta para receita líquida. Aqui, quando a gente olha, né, o nível de deduções de receita, né, é um número bastante volátil no tri a tri, mas a gente observa aqui que o primeiro tri acabou ficando ali mais alto, na casa de uns 6%. Se a gente olha o que tinha sido ali em 2025, pô, estava mais perto de 4 na média, mas o primeiro tri tinha sido 7. Então, só entender aqui, passa um pouco de provisão para, enfim, para PDD, só entender aqui se tem alguma coisa diferente nesse tri, qual que é o nível que a gente pode trabalhar
para o ano, e aí outro detalhe também na parte do que foi de juros para o custo também, o Salim acabou dando aí uma aumentada esse trimestre comparado com o que a gente vinha no histórico, e aqui só se entender se é composição de dívida, ou enfim, alguma sazonalidade, e deveria voltar para patamares mais baixos ou não. São esses 2 pontos, gente. Obrigado. Bom dia, Mota. Obrigado pelas perguntas. Na dedução da receita, o que costuma ter de variação é que quando você tem dentro da receita permuta, na permuta não vai ter o imposto, né? Então, se você tem menos permuta em um determinado trimestre, o percentual da dedução da receita pode ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, mas não tem nada atípico aí nessa linha, nesse sentido, nada fora do normal. Com relação aos juros capitalizados, eu acho sim que eles devem se manter nesse patamar, que foi um pouco mais alto, porque na margem a gente tem tomado mais financiamento dentro do possível. Então, por exemplo, assim, no terceiro trimestre a gente tinha 2,8 bi de saldo devedor de financiamentos e passamos para 3,2 bi de saldo devedor aí no quarto tri, que é mais ou menos o volume que a gente tem agora, mas de novo tem uma dinâmica aí intratrimestre, né? Então, isso faz o juro capitalizado agora ser um pouco maior ali do que no quarto trimestre, e a gente imagina que o volume de juro capitalizado agora ele está mais ou menos num nível, pode ter ainda algum crescimento, mas a gente imagina que deve ficar mais ou menos por aí. Perfeito. Obrigado, Miguel. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Miguel Michelberg para as considerações finais. Bom, queremos agradecer a todos os nossos acionistas, todos os nossos clientes e, sobretudo, todos os nossos colaboradores. Muito obrigado a todos. Seguimos firmes. Vamos para os próximos trimestres. Obrigado. Ótimo fim de semana para todos. A conferência de resultados da Cyrela está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de relações com investidores através do e-mail ri@cyrela.com.br. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.